Aleluias, queridos, graça e paz. Quantos podem dizer amém? Quantos felizes essa noite para dizer um glória a Deus aí no seu lugar? E faz a gentileza, coloca sobre os seus pés, abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 30. Hebreus, capítulo de número 11, o versículo de número 30, assim que os irmãos encontrarem, se puder dizer um glória a Deus aí no seu lugar. Hebreus 11, 30. Nós estamos nessa caminhada, né, irmãos, da fé, desde outubro, e eu tenho sido muito edificado com esse tema da fé. Quantos têm sido edificados também esses dias, para dizer um glória a Deus aí, amados? Você tem experimentado momentos de fé, sim ou não? Que bênção. Então, Hebreus 11, 30, eu quero ler com você o versículo 30 e também o versículo de número 31 essa noite. O tema que eu vou pregar hoje é fé para manter a minha casa de pé. Qual é o tema de hoje? Fé para manter a minha casa de pé. Hebreus 11, 30 diz assim: pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Vamos orar. Pai, te damos graça essa noite por tua palavra, por tua presença, e pedimos que o Senhor fale ao coração desta igreja com graça. Nós te pedimos no nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Por gentileza, pode se assentar. Irmãos, os dois versículos de hoje, Hebreus 11:30 e 11:31, esses dois versículos, eles falam de situações diferentes, porém que estão ao mesmo tempo conectadas. O primeiro versículo 30 diz que pela fé o povo hebreu derrubou a muralha de Jericó, porque eles creram para gritar e as muralhas caírem. O versículo 31 diz que pela fé Raabe, que era aquela mulher prostituta, ela não morreu, ou ela não pereceu junto dos incrédulos. Então está falando da vitória dos hebreus, mas também está falando da vitória de Raabe. São duas situações, mas que estão conectadas ao mesmo tempo, porque esses dois fatos acontecem juntos. O que acontece é que os muros de Jericó, quando os muros da cidade de Jericó vieram abaixo, por causa da fé dos hebreus, na sequência, na mesma sequência, cita que a mulher Raabe, que essa mulher prostituta, que ela não pereceu, por quê? Porque Raabe morava em cima dos muros. Então, se o versículo 30 diz que os muros caíram, o versículo 31 fala do livramento de Raabe. Então eu decidi pregar os dois juntos, porque os muros que caem do versículo 30 é a base da casa de Raabe, do versículo 31. E o texto diz que apesar dos muros caírem no versículo 30, o versículo 31 diz que a casa de Raabe vai permanecer de pé. Quem está comigo aqui essa noite para dizer um glória a Deus bem forte? Se vamos então ao livro de Êxodo, nós encontramos o povo saindo do Egito, e quando chega no livro de Josué, nós encontramos o povo que está caminhando na direção da terra prometida. E quando eles estão nesse caminho, a Bíblia diz ali em Josué que eles se deparam com a cidade de Jericó. E quando eles deparam com a cidade de Jericó, ali há uma muralha. E quando tem essa muralha, é interessante, porque diante daquela muralha eles precisavam passar, não tinham o que fazer. Deus então dá uma ordem, e a ordem através de Josué era para que eles cercassem então a cidade de Jericó, e eles tinham que dar a volta por 7 dias, 6 dias eles estão dando volta ao redor da cidade, e no 7º dia eles precisariam dar 7 voltas, e no final da última 7 voltas,
eles iriam tocar os instrumentos, eles iriam gritar, e as muralhas viriam ao chão. A gente encontra isso, então, a Bíblia narrando essa história. A muralha vai vir ao chão porque está no caminho, mas não apenas porque está no caminho. A muralha também vai vir ao chão porque Deus estava trazendo juízo ao povo de Jericó. Então as muralhas caem não é apenas porque estão no caminho, mas é porque Deus está trazendo juízo sobre aquele povo que está ali dentro da muralha, sobre o povo de Jericó. E é interessante, queridos, que além de Deus dar uma ordem para os hebreus, e os muros de Jericó seriam derrubados, as muralhas de Jericó iriam cair, os hebreus também entrariam dentro da cidade de Jericó e destruiria toda aquela cidade, porque era juízo de Deus. Então o juízo de Deus vem sobre Jericó, os muros iriam cair, mas toda a cidade seria destruída. E nessa entrada, os hebreus não poderiam poupar ninguém, eles não poderiam poupar nada dentro de Jericó, tinha que entrar e tinha que destruir tudo. Porém, a Bíblia diz que alguns dias antes desta invasão dos hebreus, dentro de Jericó, Josué enviou espias, para que pudesse entrar naquela cidade e olhar como era lá dentro. Olhar, espiar a terra, espiar a cidade e trazer notícia para Josué. Quando os espias entram dentro de Jericó, a Bíblia nos conta que quando eles entram ali, o rei de Jericó descobre que haviam espias ali dentro, e ele queria matar aqueles 2 espias do povo hebreu. E aí essa mulher então chamada Raabe, que morava nos muros de Jericó, essa mulher quando olha para os espias hebreus, ela observa que aqueles homens eram homens de Deus, e que o Deus de Israel era Deus poderoso para destruir a cidade de Jericó, mas ela entendeu também que aquele Deus que era poderoso para destruir a cidade, era Deus poderoso para guardar a casa dela. Então quando ela entende isso, ela vê nisso uma oportunidade, o que ela faz? Ela esconde os espias dentro da casa dela, para evitar que aqueles homens fossem mortos pelo exército ou pelo rei ali de Jericó. Então Raabe, quando ela esconde os espias, ela descobre o que estava para acontecer. Raabe descobre que Deus já havia dado juízo contra Jericó, e que Jericó seria destruída por Deus. Então o que ela faz? Ela descobre que os muros de Jericó iriam cair. Raabe descobre que aquilo que sustenta a casa dela vai cair, o muro vai cair. Ela descobre que aquilo que é a sustentação da casa, onde ela mora, onde a família mora, vai cair. Então o que ela faz? Ela esconde aqueles espias, e ela entende que aqueles espias eram homens de Deus, e ela então dá uma palavra àqueles homens, ela faz um pedido, ela vai usar a fé, porque ela está sabendo, vem juízo de Deus, e as estruturas que sustentam a minha casa serão abaladas, as estruturas que sustentam a minha casa vai cair. Então o que ela entende? Ela precisa de um ato de fé, ela precisa de um ato de fé, uma coragem. Então o que ela faz? Ela vai usar a fé. E como é que ela usa a fé? É quando ela faz um pedido para aqueles homens de Deus. Se você olha comigo em Josué capítulo de número 2, vamos lá, Josué capítulo 2, o versículo de número 2, Raabe, ela está entendendo, as muralhas vão cair, o que sustenta a minha casa vai cair, o que sustenta a minha família vai cair, o que sustenta o meu lar vai ser derrubado, vai ser abalado. Então ela entende, eu preciso de uma atitude de fé. Algumas das vezes a gente começa a perceber que tem ameaças contra a nossa casa, às vezes a gente começa a perceber que tem ameaças contra a nossa família, às vezes a gente começa a perceber que tem algo que está querendo desestruturar a nossa casa, desestruturar a nossa família, e em momentos como esse, o que nós precisamos fazer? A gente precisa fazer o que Raabe fez, a gente tem que ter atitudes de fé. Alguém tem que se levantar numa casa que está prestes a ruir,
Alguém tem que se levantar com uma atitude de fé em uma casa que está prestes a ser abalada. Às vezes a gente olha para a direita e para a esquerda e a gente começa a perceber que casas estão sendo abaladas, famílias estão sendo abaladas, famílias estão sendo destruídas, casamentos estão sendo desfeitos, filhos estão se perdendo. A gente olha e percebe o que era estrutura em muita casa está sendo abalada. Então eu preciso olhar para a minha casa e dizer: para que a minha casa não seja abalada, para que a estrutura da minha família não seja abalada, alguém tem que se levantar com uma atitude de fé. E eu vim hoje pregar para uma igreja, eu vim hoje pregar para você, que vai ser esse homem ou essa mulher, que vai se levantar com uma atitude de fé para dizer: a minha casa vai ficar de pé. Tem hora que a gente tem que ter coragem, a gente tem que estar atento a tudo que está acontecendo à nossa volta. Vai vir juízo, famílias serão abaladas. A gente sabe, a própria Bíblia diz que com o passar do tempo, ao se aproximar o fim, filho vai se levantar contra pai, pai vai se levantar contra filho. Sim ou não, gente? Claro, isso está falando de quê? Famílias sendo desestruturadas. Sim ou não, igreja? Claro. A gente vive dias onde a família tem sido cada vez mais perseguida, onde a nossa casa tem sido cada vez mais alvo do inimigo para desestruturar a nossa casa. Mas eu vim chamar você nessa última quinta-feira de 2023, nesse tempo que a gente está falando de fé, para te dizer que você pode se levantar como Raabe se levantou. Então quando Raabe percebeu aquilo tudo, ela diz: eu não vou ficar parada, eu não vou ficar de braço cruzado. Ela não pensou assim: mas eu sou pecadora, eu não posso pedir, eu sou prostituta, eu não posso fazer nada. Não, ela entendeu uma coisa: eu sou pecadora, mas eu sei que o Deus dos hebreus pode fazer algo pela minha casa. Então ela faz um pedido para aqueles 2 espias. Preste atenção, eles estão lá e ela vai fazer um pedido para eles. Qual é o pedido que Raabe faz? Josué 2:12, quem encontrou para dizer um glória a Deus? Diz assim: agora pois jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai. Dai-me um sinal certo de que dareis vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos, a minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. O que Raabe está fazendo, irmãos? Ela está intercedendo pela família. Sim ou não? Ela sabe que vem algo que vai desestruturar a base, a estrutura que apoia a casa dela, os muros, vai ruir, vai quebrar. Então ela está intercedendo, ela está dizendo para aqueles espias, porque ela entendeu que eles são homens de Deus. Ela está dizendo assim: gente, eu preciso que vocês tenham misericórdia de mim, mas não só de mim, mas do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, e não só deles, mas de tudo aquilo que nós temos. Tem alguém comigo aqui essa noite? Raabe vai interceder pela família e por aquilo que a família tem. E é algo interessante, que é uma intercessão. Ela sabe que as casas vão ser destruídas. Raabe sabe que famílias serão destruídas. Eu e você também sabemos disso. Famílias vão ser abaladas, não tem jeito. À medida que o tempo está passando, cada vez mais a gente escuta sobre isso. Mas Raabe está dizendo: ainda que a notícia seja essa na casa de muita gente, na minha casa a notícia será outra. Ela se levanta como intercessora da família, e ela pede: vocês podem livrar minha casa? Imagina se a gente não pode orar e dizer: Deus, o Senhor pode poupar minha casa? Será que a gente pode orar assim? Tem um crente comigo aqui essa noite? Ela intercede, ela está dizendo: será que vocês podem poupar minha casa? Ela ora, ela intercede, ela diz assim: será que vocês podem poupar minha família? Será que a minha família pode ser poupada? Quando ela está fazendo essa intercessão, aqueles homens dão uma resposta para Raabe. Versículo 14, olha comigo na sua Bíblia, Josué 2, versículo de número 14, quando você encontrar, diz um glória a Deus.
Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer. Se não denunciares este negócio, e será pois que dando-nos Deus essa terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre onde, gente? O muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontre os perseguidores, e escondei-os lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo caminho. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Quando ela faz a intercessão, aqueles homens diz para ela: vai ter livramento para a tua casa, vai ter livramento para a tua família. Olha que palavra tremenda, gente. Olha para quem está perto de você, seja um profeta para essa pessoa, e diz para ela, olha para alguém, diz para ela assim: Rodrigo, vai ter livramento para a tua casa, vai ter livramento para a tua família. Fala para alguém, fala para ele assim: Rodrigo, vai virar o ano, mas a tua casa será poupada. Fala para alguém perto de você, diga assim para ele: Rodrigo, vai virar um ano, mas a tua família vai ser guardada por Deus. Fala para alguém que está perto de você, diga: Rodrigo, vai virar um ano, mas a tua casa vai ficar de pé. Será que tem um crente nessa igreja essa noite comigo? Aqueles homens estão dizendo assim: Raabe, vai virar um negócio, os muros vão cair, mas a tua casa vai ficar. Ele diz isso para aquela mulher. Ele está dizendo: vai ter livramento para tua casa vai ficar de pé. Mas ele diz assim para ela: Raabe, mas a gente precisa que você faça uma coisa. Pega essa corda escarlata. A corda escarlata é uma corda vermelha. Aí eles falaram assim para ela: pega essa corda e faz o quê? E pintura ela na janela. Coloca essa corda na janela, pela mesma janela que a gente desceu. Você precisa colocar essa corda, Raabe, essa corda vermelha, coloca ela na tua casa, vai ser o sinal. Coloca essa corda na tua casa. Agora, olha que coisa interessante. Por que os espias estão pedindo àquela mulher para colocar uma corda vermelha na janela? O que você acha, irmãos? Para que eles estão pedindo? Põe uma corda vermelha na tua casa. Sabe por que eles estão pedindo isso para ela? Porque os espias estavam dizendo: Raabe, vai ter livramento para tua casa, tua casa vai ficar de pé. Só que tem uma coisa, Raabe, a gente precisa que você, Raabe, nos dê um sinal de que você acredita que a tua casa vai ficar de pé. Eles estão dizendo: Raabe, tem que ter um sinal que você acredita nisso. Você tem que fazer alguma coisa para dizer que você crê que a tua casa vai ficar de pé. Então, Raabe, como um sinal do que você está crendo que a casa vai ficar de pé, coloca uma corda vermelha na tua casa. Irmãos, uma corda vermelha na casa faz sentido algum? Não faz sentido nenhum. Quem olhasse, se os vizinhos olhassem para a casa de Raabe e visse uma corda vermelha lá, faria algum sentido? Sim ou não, gente? Claro que não. Se você passar indo embora para casa, ver alguém com uma corda vermelha na porta de casa, você vai pensar: fulano enfeitou para o Natal. Qual é a lógica de uma corda vermelha na porta da casa? Nenhuma. Porque uma corda não podia garantir livramento. Garante, sim ou não? Não. Uma corda não ia garantir. Uma corda não segura casa. Corda não segura família. Porém, meus irmãos,
Corda por si só fala de esforço humano, mas quando ela coloca na janela e solta, é um sinal de que ela crê. Corda fala do esforço humano. Às vezes do esforço humano a gente não consegue segurar algumas coisas, porém uma fé genuína, a fé genuína de uma pessoa pode garantir, sustentar uma família de pé. Se ela colocasse a corda na janela, ela estaria dizendo, porque eles desceram pela corda, ela tira a corda. Dias depois, ela põe a corda. E quando ela põe a corda, ela está dizendo, ao colocar a corda, ela está deixando claro para os espias: eu creio na promessa que foi feita para mim. Vai ter uma reviravolta nessa cidade, mas eu creio na promessa. E eu imagino ela amarrando a corda na janela. Esses muros vão cair, mas na minha casa não vai. Eu creio na promessa. Muita coisa vai acontecer nesses dias, mas minha família vai ficar de pé, minha casa vai ficar de pé. Não é por causa da corda, mas por causa do Deus dos Hebreus. E ela coloca a corda ali, e é por isso que Hebreus 11 diz que pela fé Raabe não pereceu junto com os outros incrédulos. Por isso que Hebreus 11 diz que é por causa da fé de Raabe que ela não pereceu, ou seja, ela não morreu, a casa dela permaneceu de pé. Aos olhos dos Hebreus, aos olhos de Hebreus capítulo 11, versículo de número 31, a corda de escarlata era o que, gente? Diga comigo, uma simples demonstração de fé. É o quê? Eles falaram para ela: se você colocar a corda, tua casa fica de pé. Aí o versículo 21 lá em Josué diz: e ela disse, conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, eles se foram. E ela fez o quê? E ela colocou a corda na janela. É tão absurdo crer nisso, mas aquela mulher teve fé para crer que se ela colocasse a marca na sua casa ficaria de pé. Sim ou não, igreja? A Bíblia diz que quando o povo hebreu deram a 7ª volta no 7º dia, eles gritaram, tocaram, os muros de Jericó caíram. Sabe o que eu fico pensando? Eles gritaram, os muros caíram. A casa de Raabe deve ter balançado. Sim ou não, gente? Deve. A casa de Raabe deve ter balançado. A casa de Raabe deve ter tremido. Deve ter entrado muita poeira na casa de Raabe. Sim ou não, gente? Mas deve ter enchido de poeira. Deve ter escutado muito barulho. O que aquela mulher e a família escutou de pedra caindo, de muro caindo, aquela confusão, gente correndo. Ela escutou muita coisa. A casa entrou poeira, a casa balançou, a casa tremeu. Mas tem uma coisa, no final a casa de Raabe ficou de pé. 2023 talvez entrou muita poeira na tua vida, balançou você muito de um lado para o outro, se bobear apareceu até uma trincazinha, mas louvado seja Deus, a gente está fechando 2023 de pé. Em Josué capítulo de número 6, não vou ler, diz que as muralhas caíram, mas a casa de Raabe permaneceu de pé. Eu quero fechar minha mensagem hoje perguntando, ou melhor, quero fechar minha mensagem fazendo uma declaração: aconteça o que acontecer, minha casa vai permanecer de pé. Levanta a tua mão comigo, diga isso: aconteça.
Bota a tua mão e diga comigo: aconteça o que acontecer, a minha fé vai ficar de pé. Aconteça o que acontecer, minha casa Os espias disseram para Raabe. O que eles disseram para Raabe, gente? O que os espias disseram para Raabe? Você estava aqui quando eu falei? O que os espias disseram para Raabe? Coloca a corda vermelha na janela. E nós? E a nossa casa? O que Deus tem falado para você nesses últimos dias? Qual é a palavra que Deus tem dito para você nos últimos dias para que a tua casa fique de pé? Para Raabe foi o quê? Põe uma corda. Será que Deus tem dito para você nesses últimos dias? Que tua casa ficar de pé? Ore mais. Jejue. Será que Deus nesses últimos dias tem dito para você, para tua casa ficar de pé, larga o celular? Será que Deus tem dito para você nesses últimos dias, para tua casa ficar de pé, melhora a comunhão? O que Deus tem dito a você esses últimos dias? A gente vai fechar o culto. Às vezes é tão mais fácil crer nisso. Deus dizendo: ore mais, tua casa vai ficar de pé. E a gente entende: uau, é verdade, se eu orar minha casa vai ficar de pé. Agora Raabe falaram para ela: bota uma corda vermelha. Mas ela fez, porque ela entendeu uma coisa: o que está para acontecer aí fora, eu sozinha não seguro. O que está para acontecer aí fora, na força do meu braço, eu não seguro. Se essa muralha trincar, minha casa cai. Então ela entendeu uma coisa: eu preciso do Deus dos Hebreus. Se a gente entender o que está para acontecer aí fora, pode abalar nossa casa também, pode abalar nossa fé também, pode abalar nossos filhos também. Mas se nós entendermos que na força do nosso braço a gente não vai resistir, não vamos dar conta. E se passarmos a ter atitudes de fé e entender: eu posso não dar conta, mas o Deus que eu sirvo dá conta por mim. O Deus que eu sirvo irá me fortalecer. O Deus que eu sirvo é Deus poderoso. A muralha vem quebrando, 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 para aqui, me pula e continua quebrando para lá, para lá, para lá. 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita. Minha casa não será atingida, minha vida não será atingida, minha igreja não será atingida, porque nós somos um povo de fé. Será que tem um crente aqui essa noite que pode dizer um glória a Deus bem forte comigo? A gente tem que sair desse culto hoje com uma decisão. O que faremos? Qual atitude de fé poderemos ter para que a nossa casa fique de fé? Raabe é colocar a corda. E você? Eu vou orar com você essa noite, nessa longa série de mensagens sobre fé. Mas eu quero orar essa noite para que Deus te dê fé, te dê graça, para que você tenha atitudes de fé que Deus quer que você tenha, para que a tua casa permaneça, me ajuda, permaneça de pé.